A doença já existe. Para sentir é porque já tem um nódulo. Esse nódulo, para ser palpável, ele já tem que ter pelo menos 1 centímetro. Ele já está aí há alguns anos. Você tem que fazer o diagnóstico na fase subclínica, ou seja, antes da doença ser palpável. E aí é que a mamografia entra como que entra a mamografia. água, Você né? só faz diagnóstico dessa que a gente chama da lesão impalpável, subclínico, antes de dar sinais clínicos, né, com mamografia de rastreio. Ou seja, a mulher não tem nada, mas ela anualmente ela faz uma mamografia, exatamente para detectar a lesão pequenininha, né, de um estágiozinho bem inicial. Então, a partir dos 40 anos, ela começa a fazer mamografia anual. E por que essa recomendação de terminar de até os 69? O Ministério da Saúde fez um consenso em 2004, que ainda está valendo, né, porque ainda não teve uma atualização, em que recomendou-se que fizesse mamografia a partir dos 50. Então, seria a faixa etária de 50 a 69 anos. Porque depois dos 70 há uma queda na incidência, realmente diminui um pouco, mas continua existindo. O grande pico... Continua matando. O grande pico da incidência é entre 50 e 60 anos. É a fase que é mais frequente. Depois de 60 a 70, cai um pouquinho, mas continua alto. E depois dos 70 vai diminuindo assim lentamente. Mas tem que fazer a mamografia anualmente, independente da idade. Sim, vai diminuindo estatisticamente. Né? Casos novos, mas a mortalidade é mais alta. Mas a mortalidade é mais alta porque a pessoa não tem nenhum controle. Não, de maneira alguma. E agora, realmente isso é verdade. As mulheres mais idosas, elas não se preocupam tanto com essa questão de fazer a mamografia anual de rastreio. Elas acham que isso é uma coisa mais de gente mais jovem. O que está totalmente errado. Tem que fazer a mamografia anual. Pode ter 70, 80 anos, está indicado fazer a mamografia anual. Até porque, fazendo o diagnóstico da lesão impalpável, a chance de cura é enorme. Beira 98%, se for o que a gente chama de carcinoma in situ. É aquele bem inicial, bem no início da doença, numa fase em que não tem nódulo. São geralmente microcalcificações, uns pontinhos como se fosse grãozinhos de areia na mamografia, de 2 milímetros mais ou menos. Se você faz o diagnóstico nessa fase, a chance de cura beira 98%. E qual é o procedimento? Se fizer constatou que essas microcalcificações, essas quase areinhas, são o tal do câncer de mama. Aí faz o quê? Bem, quando faz a mamografia, né, aparece a microcalcificação. Aí, o mastologista... Que pode ser e pode não ser. Pode ser e pode não ser. Né? Ela falou, né, que os médicos não pedem muita mamografia, né? A gente tem que lembrar que existe uma especialidade médica que é a mastologia para tratar do câncer de mama. Então, o mastologista com certeza vai solicitar. A gente tem que alcançar os outros especialistas, né, para eles solicitarem porque também. Até também pode ser que a mulher não vá ao mastologista, já que ela não tem nada. E ela nem tem a informação de que deveria ir. Alguns não vão nem ao médico clínico geral, né? Nem ao ginecologista. Quanto mais especializado, maior a chance a gente tem que sensibilizar o clínico, o médico de família, o ginecologista. Bem, mas como você perguntou, quando faz o diagnóstico da microcalcificação, que pode ser ou pode não ser, passa a ter indicação de fazer uma biópsia. Essas biópsias são 2 tipos de biópsia, corebiópsia e mamotomia. São agulhas grossas. A corebiópsia com sistema de pressão, a mamotomia com sistema de vácuo, que é impalpável, você não sabe onde está. Então tem que ter um computador para localizar, um aparelho chamado estereotaxia. Aí você introduz aquela agulha na microcalcificação e ela dá como uns tiros, né? Em cada tiro ela tira um fragmento. Tá? Próximo passo é a Isso nem pela ultrassonografia é visível. Microcalcificação não, a ultrassonografia visualiza nódulo, caroço. Então, por exemplo, se você... Porque às vezes faz a mamografia e depois tira a teima na outra. Isso, né? quando a suspeita... Mas aí quando a suspeita já é um nódulo mesmo. Já é um nódulo e que você está numa suspeita se aquele nódulo é sólido, né? Ou se é líquido, que a gente chama de cisto. Aí a ultrassonografia dá essa diferença. Isso. Aí se ele for visto na ultrassonografia, essa biópsia pode ser feita por ultrassom. É mais simples que pela mamografia, que tem que ter esse equipamento chamado estereotaxia. Aí retira fragmentos, esses fragmentos são radiografados para ver se a microcalcificação saiu realmente. Se documentou que a microcalcificação foi retirada, eles vão para o patologista que vai cortar, examinar no microscópio e vai dizer se é câncer ou se é benigno.
O próximo passo, se for câncer, como é impalpável, a paciente tem que fazer uma nova mamografia com estereotaxia para colocar um fio de metal para auxiliar o cirurgião, o mastologista, na hora da cirurgia para ele encontrar a lesão. Então é um fio com anzol na ponta, que é colocado no local da microcalcificação. Aí você abre a pele, vai seguindo o fio e retira aquela área que é onde está o câncer. Então uma cirurgia bem menor, sem a necessidade de mastectomia. Mas muito mais sofisticada. Muito mais sofisticada. Para o povo em geral. Não, mas tem nos grandes centros, nos hospitais especializados, quase todo o estado, né, tem um hospital de câncer, né, um hospital especializado em câncer. Todos fazem essa cirurgia. Mas o pulo do gato seria fazer a mamografia uma vez por ano. Tem que ser feito. Inclusive tem uma lei, né, a lei número 8.664, né, que saiu no Diário Oficial de 29 de abril de 2008, foi promulgada um ano depois, ou seja, já está em vigor, 29 de abril de 2009, que garante que todas as mulheres, a partir de 40 anos, devem fazer mamografia anual. E temos equipamento para isso no SUS? Olha, tem. Eles não são tão bem utilizados, né? Eles têm que tem que se adquirir mais equipamentos têm que ser adquiridos, e eles têm que trabalharem mais turnos, então, para conseguir atender. Mas o Ministério da Saúde está adquirindo equipamentos de mamografia e distribuindo nos estados. E equipando fazendo os CACONs, que são centros de oncologia, né, que vão ter condições de realizar esses procedimentos, como biópsias e tratamento.